Olá! Hoje a gente vai mergulhar em Gênesis 34, que é, sem dúvida, um dos capítulos mais difíceis e intencionalmente desconfortáveis de toda a Bíblia. É uma narrativa feita para incomodar, para chacoalhar mesmo. E olha, é muito importante a gente começar com essa ideia na cabeça. Essa não é uma daquelas histórias para inspirar. Pelo contrário, ela serve para expor as falhas de todo mundo que está envolvido. É um retrato bem cru da natureza humana quando ela se desvia do que é certo. Certo. Então vamos lá. Para a gente entender como essa tragédia se desenrolou, vamos dar uma olhada rápida nos eventos principais, na sequência de ações que levou ao desastre total. Tudo começa aqui, com um ato de violência terrível. Diná, que é a filha do patriarca Jacó, é violentada por Siquém, o filho do governante da cidade. Esse é o estopim que vai colocar fogo em tudo. E aí, depois do crime, Siquém tenta consertar as coisas. Só que a solução que ele oferece é um casamento, presentes, como se fosse uma transação comercial. A voz de Diná, a vontade dela, tudo isso é completamente ignorado. A reação da família de Diná é super reveladora. De um lado, Jacó, o pai, o líder, simplesmente se cala. Fica quieto, não faz nada. Do outro lado, seus filhos, principalmente Simeão e Levi, começam a planejar, em segredo, uma vingança terrível, disfarçada de acordo. E aqui a história chega no seu ponto mais brutal. Os irmãos usam o sinal da aliança sagrada com Deus, a circuncisão, como uma isca, uma armadilha. Eles convencem os homens da cidade a se circuncidarem e, enquanto todos estão se recuperando, totalmente vulneráveis, Simeão e Levi entram e simplesmente massacram todo mundo. É por isso que essa frase fecha bem essa primeira parte da nossa análise. O texto bíblico não escolhe um lado, não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele funciona, na verdade, como um grande holofote, expondo as falhas de cada um dos personagens. Bom, com o resumo da ópera em mente, vamos um pouco mais fundo agora. Vamos analisar as falhas morais, as falhas espirituais que estão no coração dessa história, vendo o que os grandes intérpretes do texto têm a dizer. Olha que interessante essa comparação. A gente tem aqui os dois pecados centrais da história lado a lado. De um lado, o que podemos chamar de amor desordenado de Siquém, que é puro desejo egoísta sem nenhum respeito. E do outro, o ódio desordenado dos irmãos, que é uma vingança completamente cega e desproporcional. E claro, a gente não pode esquecer da falha de liderança. O silêncio de Jacó aqui não é sabedoria, não é estratégia, é pura e simples omissão. Ele cria um vácuo de poder e esse vácuo é preenchido pela violência dos filhos dele. Simeão e Levi poderiam até argumentar que estavam agindo por zelo, defendendo a honra da família, mas essa frase resume perfeitamente o perigo do que eles fizeram. Zelo sem medida, sem autocontrole, não é virtude. Vira só violência com uma desculpa religiosa por cima. Então, o ponto crucial aqui é perceber essa espiral destrutiva. Um pecado leva a outro, que leva a um pecado ainda maior. É uma reação em cadeia. E acredite, as consequências do que aconteceu aqui não terminam em Gênesis 34. Essa conta ainda vai ser cobrada lá na frente. Ok, agora, para a gente entender a dimensão total do que aconteceu, a gente precisa olhar para alguns detalhes que estão escondidos no texto. Coisas que às vezes a gente lê rápido e não percebe. Cada um desses pontos deixa a história ainda mais trágica. Primeiro, o local, Siquém. Era para ser um lugar de promessa, onde Abraão construiu seu primeiro altar. E agora vira um cenário de crime. Segundo, a linguagem do texto original em hebraico não deixa nenhuma dúvida. Foi um ato violento, não um romance que deu errado. Terceiro, o que os irmãos fazem é algo sem precedentes. É a primeira vez na Bíblia que o sinal da aliança com Deus é usado como uma arma. E por fim, o mais doloroso, Diná é silenciada. Ela não é só vítima do agressor, mas também da própria família que decide o destino dela sem nunca perguntar nada. E por tudo isso, esse capítulo, mesmo sendo tão antigo, acaba funcionando como um espelho bem cômodo. Ele nos força a encarar algumas perguntas bem difíceis sobre nós mesmos, sobre o nosso mundo hoje. A primeira pergunta é essa: quando alguém nos fere, o que a gente realmente busca? É a justiça, que tenta corrigir um erro, ou é só vingança, que apenas quer causar mais dor? A linha entre as duas é muito, muito tênue. A segunda questão nos desafia a olhar para nossa própria inércia. Diante de uma injustiça, a gente se posiciona com a verdade, mesmo que seja difícil? Ou a gente escolhe o silêncio conveniente de Jacó, que parece sempre o caminho mais fácil e seguro? E por último, uma reflexão sobre a nossa própria fé. Quando a gente usa uma linguagem espiritual, um discurso religioso,
Qual é a nossa real motivação? É construir pontes, curar feridas? Ou é usar a fé como uma arma para vencer uma discussão, para justificar o nosso lado? Uma coisa que chama muito a atenção é que Deus não fala nenhuma vez nesse capítulo. E esse silêncio de Deus é, na verdade, uma grande lição. Ele mostra o tamanho do estrago que acontece quando o ser humano tenta resolver o problema do pecado usando mais pecado ainda. É por isso que essa história não tem um final feliz. E nem era para ter. O propósito dela é outro. Algumas histórias na Bíblia não existem para a gente se inspirar num herói. Elas existem para servir de aviso. E a gente termina com esse pensamento. Gênesis 34 não é só uma história antiga. É um aviso atemporal sobre ciclos de violência, sobre a omissão e sobre a justiça que vira vingança. E a questão que fica no ar é, será que a gente aprende a lição? Porque como a história deixa bem claro, avisos que são ignorados sempre acabam cobrando um preço, e com juros bem altos.